interessante é que na cidade de Lida já tem santos, discípulos, cristãos. A gente sempre acha que Deus se move de acordo com os nossos movimentos de fé ou os nossos mecanismos rituais de missão ou de evangelismo. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deva cumprir a missão e nem estou dizendo que nós não devamos evangelizar, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que quando ele passa pela cidade de Lida, já tem cristãos ali. Independente dos apóstolos terem ficado em Jerusalém, independente do Filipe ter ido lá para Samaria. Eu imagino que gente que estava no Pentecostes, pessoas que visitavam Jerusalém, porque esse fluxo era contínuo, gente que conheceu a Cristo na cidade de Jerusalém, volta para casa e vai falando de Cristo, independente de ter um diácono, de ter um apóstolo, de ter um pregador, seja lá o que for. Nós tentamos encaixotar sistemas e processos, ministério, evangelismo, missão, e não está errado a gente ter o processo, e os programas e os projetos, só que a gente acha que nós estamos conseguindo engaiolar o movimento de Deus, e o Evangelho não cabe em gaiolas. E o sopro do Espírito não cabe nos nossos projetos e programas. Deus foi usando gente, e já tinha gente convertida em Lida. E mais interessante, quando chamam Pedro para Jope, lá já tinham discípulos, inclusive uma mulher chamada Tábita, que tinham outras mulheres que costuravam com ela. Eu não sei que elas deviam atender pessoas pobres, carentes, alguma coisa ela fazia, e ela era uma missionária de Deus. Sem ninguém ter ungido ela, sem nada, não tinha nem igreja estabelecida. A mulher costurava, socorria pessoas, acho que ela era meio a líder do negócio. Recebi uma notícia que tem uma família que os filhos, nasceu a criança, não tem roupinha, quanto que nós temos de linha, de botão, aí traz uns panos, e ela devia ser meio que a coordenadora desse negócio, de socorrer gente, tanto é que ela morre e todo mundo está chorando, pela ausência dela. Isso é muito interessante. Quando Pedro chega lá, a obra já está acontecendo. Quem foi que me disse que Deus depende de mim para que alguma coisa aconteça? O Evangelho existe antes de eu nascer e vai continuar depois que eu morrer. O Deus eterno é eterno antes da gente existir e depois que a gente deixar de existir. E quem foi que colocou na nossa cabeça que o que falta é o nosso plano e o nosso projeto? Eu não estou dizendo que ele não deve existir. Eu estou dizendo que eu não posso pensar que Deus depende de mim para fazer o que ele tem que fazer. Ele é muito maior do que nós. É por isso que a gente se frustra quando fazemos planos e projetos e eles não dão certo. Aí a gente vai reclamar com Deus e fica desesperado, achando que Deus está desesperado porque o nosso projeto não está dando certo. Sendo que Deus não precisa de nenhum projeto nosso. Ele faz o que Ele quiser fazer, na hora que Ele quiser fazer, no tempo que Ele quiser fazer, para nos edificar, porque Ele é Senhor sobre nós. O movimento do reino de Deus não aconteceu depois que nós planilhamos departamentos e ministérios. Ele existe antes da gente existir. Aliás, nós só podemos fazer essas coisas porque o movimento de Deus já está acontecendo. É que na nossa fé, que é um conjunto de crenças sincréticas, o que é isso, Zé? Significa que o que você carrega dentro da sua cabeça como crença e como fé, quase que majoritariamente não partiu do texto bíblico. Não, porque eu aprendi que se eu orar assim, Deus faz. Tá, você leu aonde isso? Não, mas eu sei, porque se eu fizer um plano e eu ungir aquele plano, Deus cumpre. Tá, e você ouviu aonde isso? Não, porque eu ouvi dizer que se eu fizer uma campanha assim, assim, assado, Deus vai fazer o que eu quero. Beleza, mas quem te falou isso? Eu ouvi numa música, eu vi um podcast, eu vi um testemunho, uma pessoa falou, eu vi uma pregação no YouTube. Beleza, mas você foi no texto? Se você parar para pensar, talvez mais de 90% do seu conjunto de crenças foi formado fora do texto. E nós aprendemos que quando nós fazemos um movimento de fé, Deus vem e abençoa. Só que o Pedro chegou em Lida, não teve movimento porcaria nenhuma, já tinha evangelho, já tinha gente convertido, está tudo acontecendo. E quando ele vai para Jope, já tem discípulo, já tem missão, já tem missionária fazendo roupa para gente pobre, já tinha um monte de coisa acontecendo, fora do controle dele. Eu não sei explicar para alguém sobre como eu posso provar a existência do inexistente, porque quem existe somos nós, Deus é a existência.
Mas uma coisa eu sei: se eu der uns passos para trás e olhar para tudo que Deus tem feito, e der uns passos bem para frente e ver a minúcia do que Ele está fazendo, eu vou perceber que o problema não é se a minha situação fugiu do controle ou não. A prova da presença de Deus na minha vida não está baseada no controle que eu tenho das situações, não está baseada no tamanho da dor que eu sofro e nem no tamanho da alegria que eu festejo, mas está baseada no fato de que eu compreendo que a minha história está na mão dEle, e que ainda que eu não tenha explicação, e meus planos e projetos não andem como eu desejava, eu deposito nele a minha confiança, porque Ele enxerga mais do que eu, Ele me conhece mais do que eu. A minha vida está nas mãos dEle. Hoje, no agora, talvez eu não enxergue. Eu não sei explicar por que você está passando o que você está passando, mas eu consigo te explicar quem é o Senhor que está com você no meio do que você está passando. E que amanhã eu vou olhar para trás e vou ter compreendido mais o meu Deus e a minha vida nas mãos dEle, independente do que eu esteja passando. A vida não é fácil e nem sempre tudo dá certo, mas eu não preciso que essa vida dê certo, eu só preciso que a minha relação com Deus esteja certa, porque para o lugar certo Ele já está me levando. O problema não é se eu vou conseguir transformar esse mundo num lugar perfeito, eu não vou. Somos afetados pela maldade que nos cerca também. O problema é se o verdadeiro lugar habita aqui. Não é saber se eu vou conseguir colocar ao meu redor as coisas que me trazem paz, mas é saber se o reino de Deus, que é um reino de paz, já mora aqui. Porque essa é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que se localiza dentro de mim, mesmo que tudo esteja em guerra, e ninguém entende. Sem entendimento dizem: como é que você está em paz se a sua vida ao redor está uma guerra? É porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, e a minha vida está nas mãos dEle. Tem dia que eu acho que sou eu e não sou. Tem dia que eu acho que é Deus e sempre é Ele. Que Deus nos abençoe. Essa história, esse trecho da história do Lucas para o Teófilo é bastante significativo. Você entende, Teófilo? Não era sobre Pedro. Não, o centro da história não são as curas. Deus estava fazendo. E nem é o dom de cura de Pedro. Não, nem é o milagre, apesar de ter acontecido, isso ser muito bonito. Mas tinha um plano tão grande de Deus, até no meio da perseguição que aconteceu, para que esse evangelho se espalhasse. Você está entendendo, Teófilo? As coisas de Deus são inexplicáveis e eu não vou ousar querer explicá-las. Mas eu descanso nas mãos de quem é Senhor da minha vida. Espero que você possa descansar nas mãos do Senhor da sua vida. O bom do tempo passar é que tudo passa, irmão. Que bom que tudo passa. E Deus é Senhor do tempo e trabalha nele.